Bom, primeiro vamos falar em termos filosóficos. Nunca é justificável, não importa a causa, não importa o projeto, não importa a intenção, tirar de maneira forçada, coagida, o resultado do trabalho do outro, o resultado do empenho do outro, para garantir a subsistência de um terceiro. Tá? Isso do ponto de vista ético. Não se força ninguém a ajudar coisa alguma. Ou o indivíduo ajuda voluntária e livremente, ou a causa deve ser abandonada. Porque em nome desse voluntarismo com o trabalho, com o dinheiro e com o empenho do outro, nós construímos as piores páginas da história. Então, isso do ponto de vista principiológico, do ponto de vista filosófico. Agora, falando em termos de realidade fática, do mundo como se encontra, e não apenas a partir de um elemento principiológico. Há pessoas que hoje, na estrutura histórica que nós criamos, não conseguem subsistir, não conseguem sobreviver sozinhas. Isso por diversos motivos. O que nós podemos fazer? Promover, de um lado, ações de subsistência dessas pessoas que absolutamente não têm condições de sobreviver sem um amparo, seja de quem for. O ideal aí, agora voltando, do ponto de vista ideal, seria que as pessoas livremente se unissem para ajudar aquelas que não conseguem subsistir por conta própria. Isso não é nenhuma impossibilidade, isso não é absolutamente inviável e isso absolutamente não é uma utopia, isso é uma realidade. Pessoas se unem para ajudar pessoas, livremente e voluntariamente. Como, no entanto, nós temos uma estrutura estatal muito sufocante e enorme, vejam vocês, olha que dado escabroso. Nos últimos 10 anos, o Brasil foi o país que mais aumentou em gastos públicos no mundo. Isso significa que nós criamos uma casta de servidão, uma casta de escravidão que basicamente joga as pessoas no universo de dependência estatal de uma dependência absoluta. Então, diante desse quadro, não adianta ir lá e puxar a tomada do cara que está em estado grave no hospital e falar assim, sobreviva aí com seus meios. Você precisa fazer um processo de migração. Então, colaborar minimamente com as pessoas que não conseguem subsistir em hipótese alguma. No entanto, tem aquelas outras pessoas que passam por momentos de dificuldade. E existe aí uma diferença crucial. Por exemplo, o caso da pandemia. O cara não conseguiu vender, o cara não conseguiu sustentar a família. Então, a pauta liberal, vamos dizer, contempla a ideia de um avanço da estrutura estatal para colaborar com esse indivíduo, mas não para fazer da dependência um meio de vida. O ponto aqui é esse, é não fazer da dependência um meio de vida. O que mais político gosta é de promover a assim chamada justiça social, que de justiça social não tem nada, eterna, infinita, para cevar uma parte da população, para dizer assim, não, olha, nós sempre estaremos aqui. E não é isso. Há pessoas que precisam de uma ajuda pontual, e daí não tem problema, mas é preciso ter uma contrapartida, dizendo, e aí, o que você está fazendo? Você está estudando? Você está buscando trabalho? Você está indo atrás? Dinheiro público não é gasto em pessoas, ele é investido em pessoas. E por ser investimento, é preciso pensar na porta de saída. Quando um governo diz assim, olha que maravilha, estamos aumentando os gastos com bolsa isso, bolsa aquilo, isso é péssimo, isso é contra-propaganda. Significa dizer que você está diante de um governo incompetente. Porque um governo competente está dizendo assim, olha, tem cada vez menos pessoas precisando de ajuda estatal para sobreviver. Isso é dado de um governo, vamos dizer, de qualidade, de um governo de excelência, e não o contrário. Então, resumindo a coisa toda, de um ponto de vista ideal, nós existiríamos numa rede de colaboração livre e voluntária de pessoas que ajudariam pessoas, independentemente de intervenção estatal. Do ponto de vista prático, no ponto a que chegamos de dependência estatal, é preciso fazer um processo de desmame. Isso significa o quê? Um olhar muito criterioso na aplicação da verba pública, direto para aquelas pessoas que precisam muitíssimo daquilo
e, sempre que possível, apontando o caminho de saída, apontando o caminho de formação de independência do sujeito. Se vocês quiserem uma metáfora muito batida, não ficar oferecendo peixe a todo momento, criando uma casta de servos, mas ensinando o sujeito a pescar, ainda que momentaneamente ele precise aqui ou ali de um peixe entregue na mesa dele. Ah, Denis, chegará o momento em que vamos ter tão somente essa rede de colaboração de voluntários, de pessoas livres querendo ajudar outras pessoas? Não tenho ideia. Esse seria o caminho correto a se seguir, né? Quando você tem uma ideia extraordinária, que para ser aplicada depende do sacrifício de outras pessoas que não querem se envolver naquilo, significa dizer que você está agredindo as outras pessoas, que você está promovendo violência contra essas pessoas. Se a sua ideia é muito boa, busque ajuda voluntária para realizá-la. Se você não consegue ajuda voluntária para realizá-la, se você depende de uma violência contra terceiros para realizar a sua boa ideia, abandone a sua boa ideia. Isso do ponto de vista ético, esse é o ponto justificado. Agora, nesse processo de transição, um grau de concessão haverá de existir, infelizmente. No Brasil, essa dependência estatal está tão impregnada que, vejam, nós criamos uma coisa única no mundo. Aqui, o sujeito cria uma organização não governamental para ajudar uma determinada causa, um grupo de pessoas. Então eu vou ajudar as crianças das comunidades, vou abrir uma ONG. Primeira coisa que ele faz, não, eu preciso levantar a papelada para pedir dinheiro público para fazer. Peraí, meu amigo, ou é uma organização não governamental, com trabalho voluntário, que levanta grana junto à sociedade civil, pessoas que compartilhem daquela visão de mundo, ou é intervenção estatal paga, né? Uma fatura paga porque não quer participar daquilo. Dinheiro público é sempre tirado de alguém.